pessoal, tudo bem? Começando aqui o No Alvo Podcast em uma nova temporada. Sejam muito bem-vindos. Você que está entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Rafael Pimenta. E eu sou a Camila Muniz. E a gente está muito feliz porque essa nova temporada ela vem cheia de novidades. Com certeza você vai se surpreender com os episódios que vão estar aqui, os convidados que a gente vai receber, que com certeza vão impartir muito daquilo que tem vivido com Deus e também na sua vida profissional. É importante a gente destacar que nessa nova temporada a gente vai se movimentar de uma forma diferente, com temas, com pessoas novas na equipe. Vocês vão conhecendo o pessoal cada vez mais e eu tô com muita expectativa. Eu também tô com muita expectativa, vai ser muito legal. Eu acho que vai ser bem divertido. E agora, Camila, pode introduzir pra gente quem de fato tá aqui na nossa frente hoje no primeiro episódio. Eu vou dar uma coladinha aqui, tá? Porque é muita coisa que essa mulher de Deus é. Graduada em Ciências Jurídicas pela Unital, pós-graduada em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo, habilitada pelo Magistério, atuou como professora há mais de 10 anos nas séries iniciais. Pastora no Ministério Sonhos de Deus, faz parte do corpo docente da Escola de Teologia Ifatá. Atualmente é diretora da Escola Ser e idealizadora do Sistema de Ensino Ser. Ministra a Escola de Paz e atua na formação de professores com a mente de Cristo. Com vocês, pastora Eliana. Seja muito bem-vinda. Que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria poder estar aí com você que nos assiste e que seja um tempo muito especial desse bate-papo, dessa conversa. É uma honra fazer parte dessa primícia, né, nesse novo formato do No Alvo Podcast. E vamos lá, estou aqui para servir e para a gente bater um papo legal aí acerca de educação, né? Isso aí. Sim. Isso é muito importante a gente destacar, como eu falei para vocês, a gente vai se movimentar por temas e o tema de hoje é educação. A pastora Eliana tem sido alguém de relevância nessa área, alguém muito importante aqui na casa, que tem muito a impartir dessa área sobre as nossas vidas. E, pastora, para a gente iniciar esse bate-papo, a gente sabe que o Sistema C, o Sistema de Educação Renovada, ele nasceu a partir de uma direção de Deus. Então a gente queria saber, de fato, a gente queria voltar um pouco. Eu queria saber um pouco da sua história. Como foi o seu encontro com Cristo e o que, de fato, ele transformou na sua vida? Quem era a Eliana antes de Cristo e a Eliana depois de Cristo? Escuta, não me avisaram que o negócio era assim tão profundo, gente. Que é isso? Mas vamos lá, esse é fácil falar, porque quando é para falar do nosso encontro com Cristo, fica tudo mais leve, né? Então, eu falo que eu nasci no sonho de Deus, nasci nessa casa, não conheço outra casa, faz 21 anos que aqui eu nasci. E foi um encontro muito genuíno com Deus, né? E eu falo assim, a minha mente, ela era muito humanista. Então, fiz magistério, e daí fui fazer direito. Então, uma mente muito humanista, muito centrada no conhecimento, na razão. Você faz direito, você aprende isso, né? E assim eu era. E eu me lembro que quem se converteu primeiro foi a minha irmã mais nova. E depois E eu tinha, assim, horror a crente. Eu tinha horror a crente. Olha só, você, cuidado, hein? Irônico. Cuidado com as suas palavras. Eu tinha horror a crente. Então, eu achava que tudo aquilo era um teatro, aquela movimentação na minha ignorância. E aí, minha irmã se converteu e eu comecei a ver as mudanças na vida dela. Comecei a ver o que ela apresentava. Justamente o que você falou, ela era uma antes e outra depois. E isso chamou muito a minha atenção. E aí, eu ficava de longe, na crítica, né, no julgamento, mas observando. E aí, minha mãe também foi. E aí ela começou, vamos lá, é muito bom, é diferente de tudo que você já viu, vamos. Ai, vou lá para minha mãe parar de me encher a paciência, né? Vou lá um dia. E aí eu fui num culto. Não era ainda Ministério Sonho de Deus, era o Evangelho Pleno, mas já estava o apóstolo L, enfim, e muitas das pessoas que hoje compõem o Ministério Sonho de Deus. E eu me lembro que eu fui, e é muito interessante como Deus faz. Ali ele me confrontou de uma forma que ele sabia que só ele poderia fazer o que ele fez. Então eu sentei, lógico, como uma boa crítica no último banco. E era um banco de madeiras, e eu sentei na última fileira e no último lugar junto à parede, para ficar bem lá no fundo, de bracinho cruzado, julgando todo mundo. E assim eu estava, aqui no meu pensamento. E de repente fez-se um apelo, e todo mundo foi à frente. E aí as pessoas começaram a adorar, a orar, e caíram, e eu dentro de mim eu pensava assim, que teatro. Olha lá, combinou com outro que ia cair, combinou que ia pôr a mão na cabeça e ia cair, dentro de mim era assim. E eu, naquele pensamento, falando, e de repente o meu olhar lá do fundo cruza com uma jovem, uma menina, ela devia ter seus 12 anos. E ela me olha lá da frente, eu olho para ela, e ela atravessa a igreja inteirinha olhando para mim.
E eu vou olhando assustada e ela vai pedindo licença, ela vai vindo na minha direção. E quando ela vem na minha direção, eu estico o seu braço. Ela faz assim, ó, ela põe e fala, você duvida? Então vem ver. Só Deus sabia o que eu estava falando dentro de mim. Então, naquela hora, foi a minha conversão genuína. Naquela hora, existiu um antes e um depois na minha vida. Porque Deus confrontou toda a minha estrutura humanista. Porque eu não tinha falado com ninguém. Eu estava julgando dentro de mim. E Ele acessou a minha mente. Porque Ele sabia que Ele precisava romper essa barreira. E ali foi uma paixão por Senhor. E ali, desde 21 há 21 anos, a minha entrega ao Senhor foi essa. E aí, é uma Eliana que era órfã e aprendeu a ser filha. A cada dia mais. Que experiência, né? Muito doido. Nossa, Muito isso é forte. demais, imagina. É. E aí, e a partir disso, então, você começou essa caminhada com Cristo, como você falou, já tem 21 anos que você tem, né, estado nesse sentido. E hoje você é pastora, né? Como que é para você ser pastora hoje? Como de fato é o ministério? Eu falo que o ministério, para mim, eu não consigo entender. A gente aconselha pessoas e acompanha, mas o ministério, para mim, é vida. Né? Hoje fui enviada a estar na Escola Ser, a cuidar da escola, a estar com uma equipe nesse projeto, mas foi até um desafio para mim sair da vida diária de igreja, porque eu estava servindo aqui de forma diária, que eu amo. O meu ministério, para mim, ele é um lugar de vida, ele é um lugar de descanso, ele é um lugar, servir as pessoas é algo que de mais precioso eu tenho na minha vida. Então, o dia que eu fui chamada, meu marido chegou um dia, porque o apóstolo chamou ele e falou assim, conversou com ele primeiro, né? E falou assim, olha, sua esposa tem um chamado, mas você tem que enviar. E aí ele chegou em casa e falou assim, olha, eu acho que o ano que vem você vai trabalhar na igreja, né? Eu falei, super feliz da vida, falei, eu vou ajudar na secretaria, alguma coisa assim, né? E aí, quando eu vim conversar com o apóstolo Hélio, eu jamais imaginava que eu teria o chamado pastoral, embora eu amasse cuidar de pessoas. Sabe aquela pessoa que senta no ônibus desde a adolescência e aí sempre tem alguém que para e você fala oi e ela fala a vida inteira? Essa era eu. E eu amava ouvir as histórias de vida, sempre amei. E aí, quando o apóstolo Hélio me disse isso, né? Olha, você tem um chamado pastoral. Para mim foi assim, o meu ministério é uma das preciosidades que eu tenho na minha vida. E é muito interessante, quando ele me chamou, eu falei assim, quais são as condições do emprego, do trabalho que está diante de mim? E ele disse assim, aonde você for, você é uma pastora. Isso não se separa mais da sua vida. Você perdeu o direito de errar, e quando você for errada, você vai ser apontado, porque você se torna uma referência no corpo de Cristo, em servir as vidas. E aquilo entrou em mim, sabe? Então, o pastor, o ministro, não é alguém... É símbolo de uma perfeição, é símbolo de uma rendição. É alguém que se rende por amor a servir a vida. Então, eu amo meu ministério. Meu ministério é um lugar de alegria, de vida. E eu posso, assim, afirmar que sou testemunha de que isso é real na vida da pastora Eliana. Ela realmente é uma referência para mim e para todo mundo que trabalha com ela. Gente, eu trabalho com ela. E ela pode falar, hein? Porque aguenta diariamente, a pastora e diretora, né? É uma verdade sobre a sua vida. E você estava contando sobre o seu testemunho, né? O seu encontro com Cristo. Nós sabemos que o nosso propósito é Cristo, né? Tudo se converge nele, mas é muito claro o chamado para a educação, o chamado para as gerações que você tem. Até porque o seu encontro foi através de uma outra geração. Verdade. Eu achei isso assim, Verdade, incrível. Uma geração anterior foi usada. Nunca tinha pensado nisso. Uma geração anterior foi usada na minha vida para me tirar desse lugar. Foi muito claro, assim, quando você falou, uma jovem te fitou os olhos e foi até você. Então, isso já estava te chamando muito antes. Que legal. É isso mesmo. Muito legal, né? E até puxando esse gancho, então, da educação, na área da educação, como que foi essa trajetória da sua vida? Como que, de fato, você entrou na área da educação? Nossa, essa história eu vou contar. Ela parece bem legal. Porque você fala assim, tá na educação por uma paixão, tá na educação porque ela sempre quis. Eu nunca quis estar na educação. Você aí que está me acompanhando, você que está pensando, nos acompanhando aí, pensando, né? Para onde que eu vou, né? Qual a profissão? Eu nunca quis estar na educação. Quem está falando isso é quem é diretora e idealizadora de um sistema e vive 24 horas por dia educação, mas nunca quis estar. E quando eu era jovem, faz muito tempo, a gente tinha alguns cursos só no ensino médio. Então, ou se fazia a administração, estamos falando de 20 e tantos anos atrás, você não tinha a multiplicidade de cursos que você tem hoje. Então, tinha administração, contabilidade e magistério.
E a minha mãe colocou uma condição. Então, olha como foi interessante, como que Deus sempre foi usando da vida das pessoas para pontuar aquilo que ele tinha na minha. E eu queria fazer administração, porque era à noite, eu queria estudar à noite com as minhas colegas, que eu e meus pais não podiam pagar. E minha mãe falou assim, você precisa ter uma profissão. Então, você vai fazer magistério, que antigamente havia uma possibilidade de você se tornar professor a nível de ensino médio. Você não precisava necessariamente fazer uma faculdade, né? Você podia fazer um curso no ensino médio, você fazia 4 anos e sair habilitada para dar aula. E a minha mãe falou, você vai fazer porque você precisa ter uma profissão. Gente, eu chorei para fazer aquele magistério. E foi assim que eu entrei no magistério. Só que eu sempre fui muito... Se entrei, eu tenho que ir até o fim. E tenho que fazer o meu melhor. Essa sempre foi uma característica que eu tinha. Então, eu estou aqui, já que eu estou aqui, eu tenho que fazer da melhor forma. E eu amei o curso de magistério, porque ele é um curso que me desenvolveu muito, eu era tímida, tal. Foi muito bom essa estada no magistério. E aí, sempre fiz o magistério. No último ano de magistério, aí minha mãe falou, agora você vai para a faculdade, faz a que você quiser. Mas você precisa fazer faculdade. Gente, sabe como eu escolhi minha faculdade? Com Unidunité. É isso mesmo. Eu fui para a porta da ICASE, que é a faculdade é o centro, né, da Unital, que era a faculdade que havia aqui na época. E eu queria fazer psicologia, que era o dia inteiro. Na época, a psicologia que você faz, ela era todo o dia. E eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Meus colegas estavam indo para direito e outros para pedagogia. E eu fiz Unidunité entre pedagogia e psicologia. E direito. E ganhou o direito. E eu fui fazer direito. Amava as leis, conhecer e tal. Assim eu entrei no direito. Olha para você ver, concluí o curso de direito. Quando eu concluí o curso de direito, no último ano, tinha que fazer estágio. E daí o estágio era à tarde, no próprio departamento. E eu precisava trabalhar o dia inteiro, eu trabalhava o dia inteiro. O que eu fiz? Eu consegui sair do emprego atual que eu estava, fui demitida, para que eu pudesse pagar a faculdade com o recurso e fazer o estágio à tarde. E nesse momento em que eu saio de um trabalho para o outro, eu sou chamada para um concurso. Eu prestava vários concursos. Na área de direito eu não passava em nenhum, mas na educação eu passava em todos. Eu passei em praticamente todas as prefeituras do Vale do Paraíba. E no direito, nossa, mas eu ficava brava. Às vezes você está bravo com Deus e Ele está posicionando você nesse lugar. Essa era eu. Pensa numa pessoa que ficava brava. Prestava oficial de justiça, não passava. Prefeitura, acho que eu passei em 6, 7 concursos para a prefeitura. E um desses me chama, no último ano que eu estava fazendo direito. Como era meio período de aula, eu fui dar aula. Eu fui dar aula na zona rural. Zona rural, você dá aula assim, ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série, tudo junto. Criança com necessidade especial, você lava o banheiro, você serve a merenda, você tranca a escola. Essa era eu. E aí eu me apaixonei por aquelas crianças. Você tira piolho da criançada. Eu lembro que tinha aluno que vinha de uma situação tão precária, eles traziam, às vezes, o lanche dentro do bolso, porque morava em situações, lugares difíceis, lugares inacessíveis. E aí eu me apaixonei por estar com aquelas crianças, por ministrar, por lecionar. E já fiz muitas loucuras ali dando aula com eles, né? E foi assim que eu entrei na educação. E ali eu permaneci 9 anos. O que era para durar pouco, foram 9 anos dentro da sala de aula, lecionando na zona rural, que foi algo muito precioso. Tem algumas histórias que eu falo para as meninas, né? Eu levava os alunos para minha casa, você acredita? Porque aquelas crianças moravam em lugares muito distantes, alguns nunca tinham ido a shopping, nada. O que eu fazia? Eu fazia uma relação, eu fazia uma lista, e a cada fim de semana eu levava para minha casa um aluno. Então, eu fazia uma autorização para o pai, ele assinava, e aí eu levava aquela criança, e aí eu dava um banho, trocava, punha roupa, aí levava no shopping, levava para passear, levava para ela conhecer. Nossa, era muito legal. Havia uma escala todo fim de semana. Nessa época eu já era casada, eu e o Alexandre ia lá, a gente punha o pezinho de molho para tirar o chulé, catava o piolinho, cuidava das crianças, e era muito gratificante vê-los acessando uma outra realidade. Então, assim, eu creio que a educação, ela estava dentro de mim com a concepção que eu tenho da educação. Ela transforma realidades.
A educação, em qualquer esfera, ela transforma a vida das pessoas. Ela transforma o espiritual, ela transforma as emoções. Qualquer área que você se dispõe a aprender, você vai ser transformado. Então, hoje eu vejo que essa coisa de mudar a realidade das pessoas estava dentro de mim, porque era algo que o Senhor tinha colocado. E assim foi na educação. Por 9, 10 anos eu permaneci até que eu saí da educação. Nossa. E a gente reconhece a educação como uma ferramenta muito forte, porque até mesmo hoje a gente estava conversando sobre isso. Jesus escolheu ensinar, né? Ele podia vir tocar na cabeça de todo mundo, tá tudo certo, resolvido. Mas não, ele escolheu ensinar, escolheu ter discípulos. Então, é muito legal ver essa relação da educação com aquilo que Deus quer, né? E eu queria perguntar uma coisa. Pergunte. Qual foi a experiência assim mais impactante na sua vida nesse período de educação? Se teve uma criança que você teve uma experiência assim inesquecível, algo que realmente te impactou? Sim, e é interessante porque tudo isso aconteceu, eu era recém-casada e estava finalizando esse processo na educação, né? E aí eu estava me convertendo. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando com a gente, né? Então, já meus últimos anos lecionando, porque eu saí de todo o trabalho educacional que eu tinha, quando eu engravidei, tive a minha filha mais velha, que é a Alice, e quando ela tinha 1 ano e meio, eu me desliguei de tudo para ir fazer o meu outro projeto educacional, que era ter filhos, né? Comecei com 1, tenho 3, já parei, já encerrei esse projeto também, né? Mas eu lembro que eu vivi muitas coisas emocionantes. E meus últimos anos lecionando na escola rural, era uma grande escola rural, agora eu não estava mais sozinha. Então eu vivi coisas do tipo assim... Gente, eu dirigia moto, eu pilotava, né? Que moto você pilota. Eu pilotava uma XLR, aquela que você bate o pé, daí o pedal volta assim na sua canela, era essa que eu pilotava. Na zona rural e rodava acho que 20 e tantos quilômetros para chegar na escola rural que eu dava aula. E eles não tinham festa de aniversário. Eu colocava 2 garrafas de 2 litros na mochila aqui nas costas, punha o bolo dentro de uma caixa, prendia na moto lá atrás, os 200 salgadinhos eu punha outra mochila aqui na frente, lá ia eu com a minha motinha para fazer festa para essas crianças. E assim, olhar... E ali eu vejo que Deus começa um desenho, porque o meu olhar para a educação, e eu creio que foi totalmente o Espírito Santo me conduzindo, ainda que eu não o conhecesse, o poder que a educação tem de tocar uma vida. O poder que o professor tem, você que é jovem, que nem concebe fazer pedagogia ou ser professor, quero te dizer, existe uma pedagogia, uma educação que você desconhece. E quando você pratica ela toca a vida das pessoas de uma forma emocionante. Então eu me lembro disso, eu me lembro de um dia, já quando eu estava finalizando o meu período de educação na escola formal, eu com uma amiga minha, Ângela, um abraço para você se estiver me ouvindo, nós formamos uma parceria e nós falamos ao coordenador, nós queremos os piores. Então, na escola pública, você tinha uma realidade de crianças com 12, 13 anos que estavam já repetentes 2, 3 anos e não sabiam ler e escrever. Então, nós juntávamos essas crianças e nós ministrávamos aula a eles. Dividíamos, eu dava ali português, ela matemática, e nós fazíamos dessa forma. E a minha sala nunca foi sentada um atrás do outro, ela sentada em um, para que todos pudessem olhar nos olhos. Então, eu tinha alunos com muitas dificuldades de comportamento, de aprendizagem. E eu ia fazendo um trabalho dia a dia na vida deles. Eu me lembro de um menino que o coordenador falava assim: por favor, não falte, professor Eliano, porque quando você falta, ninguém dá conta dessa criança. Ele era um menino, ele devia ter seus 12 anos, não sabia ler e escrever. E quando, de fato, eu faltava, ou na hora do recreio, ele batia em todo mundo, ele era violento, ele era agressivo. E eu me lembro de um dia que me marcou muito, que foi o intervalo, e nós voltamos do intervalo. E quando nós voltamos, todos se sentaram naquela roda e os colegas começaram a se queixar dele. E começaram a falar, fulano me bateu. E ali eu comecei um trabalho de sensibilização. Eu falei, fulano, olha para esse amigo que você bateu. Você lembra aquele dia que ele fez isso e isso por você? E ele lembrou. E aí eu fui tentando mostrar para ele, essas pessoas que você bateu e agrediu, elas te amaram de alguma forma e fizeram algo por você. Aquilo foi constrangendo aquele menino e, de repente, ele bateu na mesa com os 2 punhos, jogou todo o material no chão. Sabe o que ele gritou? Ele falou assim: o meu pai não me aceita. O meu pai nunca me aceitou. Ele me dá uma pensão, mas ele não vem me ver.
Aquela criança, aquele adolescente, ele era fruto de um relacionamento que a mãe dele trabalhava numa casa, engravidou do patrão, e aí esse patrão coloca ele lá no canto, na zona rural, bem quietinho, entrega uma pensão e fica lá. E veja, não tinha nada a ver. O que tinha a ver? Mas a dor que estava dentro dele, a angústia que estava dentro dele, ele expressou por meio desse ato, violentando e batendo nos seus amigos. E ali a gente pôde começar um trabalho com essa criança. Então, eu acho que a sala de aula, a educação que Deus sonha, ela muda realidades. Aí, alguns professores podem dizer, esse não é o meu papel. Não, esse é o seu papel. O seu papel é transformar uma realidade. E como que uma criança vai aprender se ela está tão oprimida e ela não encontrou alguém para ser esse acesso ao coração dela? E quando você entende isso como professor, você acessa o coração, a gente fala, né? Você entra pela via da emoção e você toca a razão. Então, eu pude desenvolver um trabalho com esse adolescente, ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, mas mais importante, alguém olhou para ele. Alguém olhou para a dor dele. E a sala de aula e a educação é esse lugar que você tem essa oportunidade. E vivi muitas coisas, mas essa sim me marcou muito, porque trouxe uma dor que estava lá dentro e eu, como professora, pude acessar e, de alguma maneira, ajudar aquela criança. E, então, isso me marcou muito. Nossa, baita de uma... Incrível, né? Essa experiência, muito legal. Eu estou aprendendo muito aqui. Até uma experiência minha. Eu não sou professor, tá? Só deixando claro para quem está assistindo. Eu sou comunicador. Mas eu tenho experiência aqui na igreja. Eu sou formador do departamento infantil e eu também não tinha vontade de servir nesse departamento. Não era um departamento que eu sonhava. Falava, uau, é meu departamento. Mas eu me dispus a estar. E eu fiquei apaixonado pelas crianças, sabe? E é muito legal você ver essa transformação na vida Vou delas. cortar você. A minha filha é fã dele. É verdade. A minha filha é fã de carteirinha. É o Pimenta, é o Pimentinha. Mãe, o Pimentinha. É muito engraçado. E isso que é legal. Porque eu acho que... Hoje mesmo eu estava assistindo uma pregação e o pastor falava que líderes são aqueles que formam discípulos, mas que os discípulos se tornam amigos. E eu pensei muito sobre isso, porque quando você, por exemplo, as crianças, quando você ensina a vida delas, mas elas também desenvolveram um relacionamento com você, você entende que ali criou um laço. E ali é muito forte isso, porque você encontra essas crianças e pensa, é o Pimenta, é o tio Pimenta, e fala com a gente. Cara, como que você não fica tocado por isso? Sabe, eu fico muito tocado por isso, porque eu vejo tantas realidades diferentes, sabe? E aqui a gente está tendo a experiência de ter crianças aqui que, às vezes, crianças autistas que têm TDAH e a gente sabe do que as crianças passam, né? E, às vezes, é tão legal você ver o quanto elas estão adquirindo, né? Principalmente do que a gente ensina aqui das crianças com relação à própria vida de Cristo, sabe? Então, isso é muito legal de ver. Né, essa experiência que eu tenho. Isso de olhar para a criança, né? Foi algo que eu só fui perceber depois que eu comecei a trabalhar com crianças e também quando eu comecei a servir no departamento infantil. Então, eu lembro que uma vez eu fiquei ali na entrada da igreja, na recepção. E aí os pais entravam com a família, assim, aí vinham as crianças, e todo mundo cumprimentava os pais e tudo mais, e as crianças ficavam, tipo assim, sabe? Aí elas me viam, daí elas iam me cumprimentar. Eu tava me sentindo, tipo, a recepção kids. Mas foi muito, assim, eu comecei a enxergar as crianças, e eu falei, nossa, que doideira, né? Elas também querem ser enxergadas. Isso. Então, assim, muito legal essa experiência. E isso tem muito a ver, a gente falava até hoje na reunião na escola, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a pedagogia do novo pacto. Essa é a pedagogia de Jesus, né? Então, hoje eu ministrava com os professores. Jesus detinha todo o conhecimento. E quando você lê as Escrituras, você vê que ele falava como? Através de parábolas. Por que Jesus usava parábolas? Porque era a forma como aquele povo ia compreender. Ele tratou da realidade deles. Ele sendo o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ele desceu ao nível da humanidade para se fazer compreender. Ele olhou para o que eles sabiam lidar com a terra, com a semente, com a agricultura, e ele usou dessas histórias para poder se comunicar. A palavra diz que verdades ocultas foram reveladas de forma tão simples. Por quê? Porque ele olhou para cada um.
E o professor, o mestre na pedagogia do Novo Pacto, é esse que olha para essa criança. É esse que olha de forma individual para a criança, para o adolescente, para o jovem. E se você se movimentar dessa forma, a educação é um campo muito precioso para você cuidar de vidas. Para você, de fato, entender que você pode mudar uma realidade e tudo que eles precisam desse olhar individual. Muito importante. Até uma pergunta, pastora. Hoje você como diretora da Escola Ser, né? A gente vai voltar um pouco para falar como o sistema nasceu, mas eu queria fazer uma pergunta. Como diretora hoje, o que você ensina aos professores como uma característica crucial para eles terem, assim, na forma como eles ensinam? O que você entende dessa forma, né? Eu posso falar e depois a gente está aqui com uma professora, a professora da Escola de Ser, de inteligência espiritual e emocional. E aí ela pode confirmar também, falar. Mas eu acho que o crucial para um professor no Sistema Ser é ele entender que ele possui a mente de Cristo. Então, trata-se de impartição, porque é sistema de educação renovada. Então, o sistema de educação renovado é renovado pelo quê? Pela mente de Cristo. A mente de Cristo é a ótica, é a cosmovisão para que nós vejamos todas as coisas dentro da escola. Primeiro passo do professor, ele precisa ter essa mentalidade. Porque eu não posso... O Ser não é uma escola em que você, nossa, qual que é o currículo eu vou executar? Você vai executar, mas você vai impartir, você vai derramar algo que você crê, que você acredita. Então, esse é o primeiro ponto. O olhar do professor para que ele saiba que ele tem essa mentalidade, a mente de Cristo está dentro dele. E aí ele olha para cada criança, ele olha para o conteúdo a partir dessa mentalidade. Então, verdadeiramente, é um olhar individual e integral para cada criança. Esse que muitas vezes é um discurso na educação, que muitas vezes se fala isso, mas na prática não é, no Ser é. No Ser, cada criança tem o olhar integral e individual. E essa é uma condição que a gente trabalha com os professores diariamente. E é muito gratificante poder ver como eles vão percebendo ponto a ponto de cada criança. Nós já tivemos experiências incríveis dentro da escola das crianças se movimentarem, dos talentos que elas possuem, das habilidades de cura, de restauração. Às vezes, essa semana, uma criança passa e fala assim, você me dá um colinho? Ela precisa de um colinho. E por que o professor não vai dar esse colinho? Ela precisa ser acolhida. O que será que ela está passando? O que será que ela está vivendo? Então, essa realidade, ela se dá dentro do Ser. O olhar individual para o que cada criança porta. Porque o que a gente entende? A criança foi enviada por Deus para essa terra por um propósito. E a escola pode ser parte de ativar e desenvolver esse propósito. Mas só quando eu tenho um olhar individual, que era o que Jesus fazia. Jesus, que conhecia todas as escrituras, toda a lei, ele não usou dessa altivez de conhecimento. Ele se comunicou de forma clara, contemplando a individualidade daquele povo naquela época. Ele é o mestre da pedagogia do Novo Pacto. Então, os professores na Escola Ser são chamados a serem esses mestres, como Jesus foi. É a maior referência pedagógica, né? Verdade. Aí a Camila pode falar mais como professora. E é muito forte essa parte da individualidade, né? E eu ouvi uma coisa, nos treinamentos, a gente escuta muita coisa, assim, profunda. E realmente é algo, assim, impactante. E uma coisa que me impactou muito foi quando falaram sobre a imagem e semelhança de Deus. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um só. Ele é único. Então, nós também somos únicos. E aí, isso entrou em mim e eu fiquei assim, gente, é isso. Cada um de nós somos únicos e é isso que nos faz imagem e semelhança de Deus. A partir desse momento, eu comecei a olhar com mais afinco ainda a cada individualidade de cada criança, até as minhas próprias individualidades, as individualidades das pessoas da minha volta. E viver isso é muito... Eu sinto que é sobrenatural, sabe? É uma vivência sobrenatural e realmente eu fico emocionada. É porque a gente está acostumado, né? Você que nos ouve, a gente está acostumado a ser criado num sistema onde todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser bom na matemática, Mesma todo mundo tem que ser bom, todo mundo é tratado igual. Mas Jesus não fez isso. Você vê quando ele vai escolhendo os discípulos. Então, às vezes, você está sofrendo por algo que você está se comparando. E Deus tem algo único. Então, veja, a Camila falou disso. A tua digital é única. Não existe na face da terra uma pessoa que tem a mesma digital. Ou seja, tem algo único da parte de Deus que só você pode fazer.
que cada um de nós aqui pode fazer. Eu não posso fazer o que Deus chamou você para fazer. E eu não possuo as habilidades que cada um de vocês tem. Quando a gente se conscientiza disso, e esse é um trabalho na escola, ensinar as crianças a admirar o que ela carrega e também o que o outro porta. Porque nós somos acostumados a sermos tratados de forma única, todo mundo sentado um atrás do outro, todo mundo tirando a mesma nota, e não é assim na escola ser. Então, nós ajudamos as crianças a admirar o que o outro porta. Então, a gente tem lá, por exemplo, a festa do talento. Como é que a gente chamou? Ser show. O Ser Show. E cada um deu o seu achei show. Isso incrível. Muito legal. Muito legal, gente. Então, sabe aquelas apresentações que você senta todo o pai e a mãe ali, e aquela criança não quer dançar, e ela tá com aquela cara, a professora lá no Ser não tem isso. Então, as nossas apresentações são assim, quais são as habilidades das crianças? Um está na habilidade lógica, o outro está na linguagem, o outro quer fazer uma atividade física. Ele vai apresentar a potencialidade dele. E o pai vai acompanhar aquilo. Porque nós não somos iguais. Nem todos querem cantar, nem todos querem dançar, nem todos querem apresentar. Então, a individualidade, ativar o potencial individual é uma realidade. É a marca mais forte, eu diria, da escola ser, do sistema. É muito marcante isso. A gente fica pensando, nossa, podia ter essa escola quando eu era criança. Sim, né? eu sinto que lá Deus tá me curando as coisas que eu vivi na escola. É muito legal, gente. Porque foi exatamente o que você falou, porque as escolas, pelo menos que eu passei, foram sempre dessa forma, tipo, tratava todo mundo igual, e às vezes tinha um cara que tinha um potencial enorme para ser um artista, aí às vezes não era visto esse potencial, e aí ela era encaixotado no mesmo sistema. E aí, o potencial que tinha na vida da pessoa, às vezes Quantos cortado, potenciais né? já não foram sufocados, né? Isso, Às vezes você que está aí nos ouvindo, você está sofrendo por algo que foi sufocado, que foi abafado, porque você não tirou aquela nota, porque você não foi bom, você foi rotulado. Quantas pessoas são rotuladas? Eu sou o que não sou bom em matemática. Mas será que Deus te chamou para ser bom em matemática? Né? Então, eu estou aqui com comunicadores, tem toda uma equipe aqui fazendo esse programa acontecer. Porque os matemáticos são tremendos, eles têm o lugar deles na humanidade, mas cada um de nós tem. O desenhista, o artista, o comunicador, o que está tirando foto. Você vai tirar uma foto, gente, mas só sai tudo borrado. Minha filha, mãe, nem com iPhone tem jeito. Porque é um talento, né? E a gente tem que valorizar tudo isso, porque tudo isso é a multiforme graça de Deus para poder produzir algo. Então, a escola tem que olhar para isso. A escola é o lugar para preparar isso, né? Então, essa é uma característica do ser. Você foi destinado a algo específico e a gente vai descobrir o que é e vai ativar esse potencial na sua vida. Que incrível, né? Uma pergunta, pastora. Como desde que... Porque eu sei que nascer é desde bebezinho, né? Mas a partir de quantos anos que começa a demonstrar essas características, tipo, para ser voltado a uma área específica, né? Eu tenho na plateia aqui uma pessoa que auxilia com os bebês. Será que você acha? Hein? Nossa, que loucura. Desde bebê você já consegue ver. Né? Você já consegue ver aquele que tem aquele que gosta mais de falar, aquele que é mais executor, aquele que é mais atento aos outros, o que é líder, como é que é? Da música, desde pequenininho, você já consegue ver. É o olhar individualizado para cada criança. Você já consegue ver os líderes. É impressionante. Você já consegue ver a liderança. Aonde ele está, uma turminha está atrás. Sabe? É inerente. Loucura, né? Aonde ele vai, você já vê. Os de 4 e 5 anos, então, nossa, você já vê o agrupamento. O líder já manda. O líder já domina o pedaço com 4, 5 anos, é ou não é? É. Porque é algo muito forte depositado da parte de Deus. Então, a gente consegue visualizar isso daí e trabalhar com isso, entendeu? E as crianças não têm filtro, né? Tipo, elas manifestam aquilo que carregam. Exatamente. De uma forma muito pura, né? Exatamente. Elas colocam para fora aquilo que está. E a gente vai dando esse contorno, né? Porque o líder, por exemplo, ele quer ser o dono da brincadeira. Então, hoje a professora estava até compartilhando o trabalho, né? Então, olha, o que vocês acham aqui dessa discussão? Então, se eu gosto dela, eu acho que o que ela fez está certo. Se eu não gosto, independente de estar certo ou não, eu vou dizer que não está. A criança é assim. Então, você tem que ir dando esse contorno. Por quê? Porque você já vai percebendo quem que é o líder, quem que é aquele que vai sendo liderado, quem que é aquele da organização, quem que cuida. Nós já vimos meninos que eles têm uma aptidão para cuidar. Então, por exemplo, de manhã a gente tem um integral. É impressionante ver crianças, meninos de 5, 4 anos, ele tem o olhar para cuidar do outro. Tem o olhar para ver se o outro vai cair, tem o olhar para poder ajudar o outro. Não, pega na mão e leva. Você já consegue perceber. Olha que lugar fértil para você olhar o que cada um é e poder ir ativando tudo isso.
Que da hora, né? É muito legal. Incrível. A escola é incrível. Eu quero despertar em você. Você tem a vontade de se tornar um educador. Vem ser. Nós vamos chegar lá na faculdade ser, né? Daí você Sim. vem Já ser. faz um marketing. Estamos precisando. Faz um marketing, ó, pessoal, do ser. Não, mas eu vou botar na tela para vocês verem também Isso. o arroba da Ser no Instagram, também o contato para vocês conhecerem mais, né? Gente, mas é muito real isso de precisar de mais professores. Eu tenho uma aula na faculdade de Psicologia Escolar e Educacional. E minha professora estava falando que, tipo assim, o projeto para a educação é até 2030. E aí ela falou assim, gente, está muito perto. Não vai ter professor. As pessoas não estão querendo estudar, não estão querendo fazer pedagogia. E, gente, assim, eu não fiz pedagogia, mas eu atuo como professora e eu posso falar que é uma experiência, assim, que eu não imaginava que eu precisava ter. Eu precisava ter essa experiência, assim, maravilhoso. Eu sei que é algo profundo, algo que realmente mexe com a gente. E é muita responsabilidade também, isso de identificar cada criança, né, a potencialidade de cada criança, principalmente os líderes, porque imagina a responsabilidade de você ensinar um líder, um futuro líder. Quem esse líder vai ser? Ele vai ser líder do quê? Entende? Então, vai ser o presidente, vai ser um líder da cidade dele, um prefeito, uma prefeita. Então, assim, é uma responsabilidade, né? E é muito legal. Assim, as crianças entendendo também a forma que a gente corrige elas já fazem umas perguntas, né, pastora? Umas perguntas. Fazem perguntas que você fica no beco sem sair. Você fica assim, eu falo, olha, não faz isso e tal. Daí fica, mas por quê? Umas perguntas bem assim. Bem você vai ativando o potencial, você vai explicando e eles vão se posicionando de forma diferente, né? É muito legal. Bem legal. É incrível, né? Pastora, agora a gente entra num tópico que é como de fato nasceu esse sistema. E já puxando para um outro gancho. O que esse sistema tem de diferencial, de princípios que ele carrega? Aqui, no Ministério Sonho de Deus, né, que é a nossa casa, a nossa igreja, a gente tem uma palavra, em 2008, nós tivemos um desafio da parte do Senhor, de que nós teríamos uma escola. E essa palavra não foi trazida à existência, nós não conseguíamos ter ainda essa escola. Então, por volta no ano de 2021, no culto da virada, eu vim aqui à igreja somente buscar a minha camiseta do culto da virada e mais nada, né? Então, estou contando para você como é que Deus prepara as pegadinhas dele. Vim aqui feliz da vida, no dia 31 de manhã, pegar a minha camiseta. E aí o apóstolo Hélio me chama e falou assim, Deus está falando algo a mais. Deus está falando da escola, mas ele também está falando de um sistema de ensino que ele quer trazer à existência. Nossa, que tremendo, que lindo. Nossa, que lindo isso, está precisando. Fiquei toda animada, né? Até que ele falou assim, então você vai ouvir aquilo que Deus quer falar. Eu falei, eu vou ouvir? Ele falou, eu te envio, vai ouvir. E aí eu me dediquei o ano de 2021 todo. E é muito legal, quando Deus dá uma direção, é como um quebra-cabeça, em que ele vai colocando cada peça. Sabe, se Deus te der uma direção, esteja atento a isso. Não queira entender tudo de uma vez. Quando o apóstolo ele me enviou, porque daí, um parêntese, o que aconteceu? Aquela professora da zona rural, ela pediu demissão, saiu de tudo e ela voltou para dentro de casa. Eu fui para o meu projeto educacional de ser mãe. Tinha a Alice, depois veio a Júlia, e nos 40 minutos, aos 40 anos, veio a Helena, que tem 7 anos. Então, eu tenho todo o universo educacional, eu tenho. Eu tenho jovem, eu tenho teen e tenho criança. Eu tenho todas as esferas educacionais. E eu estava dentro de casa, cuidando das minhas filhas e exercendo o meu ministério, que eu amo. E Deus me chama no meio disso. A Helena, acho que tinha 1 ano e meio, 2 anos. E Deus me chamou nesse tempo. Então, eu acho muito engraçado esse marco também, de como Deus se move nas estações. Às vezes você que é jovem, você está aflito, ou você que nos ouve, você não está entendendo. Deus se move por estações. Porque quando eu voltei para dentro de casa, foi uma estação do Senhor. E quando Ele me trouxe para o ser, também foi outra estação. Então, não tenha medo de viver as estações que o Senhor tem e esteja atento às peças do quebra-cabeça. Porque quando Ele me envia, o apóstolo Ele me envia para ouvir, era impressionante. É como se Deus tivesse colocado um filtro no meu ouvido em que absolutamente todas as palavras, todos os programas, todas as músicas, era como se ele me desse uma palavra, era como se ele me desse um pedaço daquilo que ele estava construindo. Era impressionante. E aí foi um ano inteiro, eu
escrevi aquilo que eu havia entendido, que Deus tinha falado, e no outro dia, 31, de manhã, eu trouxe o apóstolo Hélio. Foi um ano certinho. E eu apresentei a ele, e de forma ousada, ele falou assim, aqui tem um sistema. Aqui tem algo novo. Vamos dar vida a isso. E aí eu vim trabalhar na igreja de modo integral para poder desenvolver mais, aprofundar aquilo. E a gente desenhou a estrutura do ser. E aí planejamos todas as coisas. Juntou-se uma equipe, né? Parte da diretoria, apóstolo Cristiano, pastora Zelinda. Somou-se um grupo para agora dar vida ao que seria a escola, porque o sistema estava ali, as bases dele estavam escritas, determinadas, agora eu precisava trazer a existência. Precisava acontecer a escola para que o sistema funcionasse. Era algo novo, era algo fundamentado nas múltiplas inteligências. Então, o sistema ele tem 3 bases: identidade, conhecimento e potencial. Nós trabalhamos a identidade da criança, nós apresentamos o conhecimento das múltiplas inteligências que todos nós aqui temos. Todos nós temos os 9 tipos de inteligência. Mas por que elas são diferentes? Pensa num coquetel. Pensa no liquidificador que você vai fazer uma vitamina de várias frutas. Uns gostam mais de banana, outros não suportam de banana. E você coloca ali pedaços dessas frutas combinadas conforme a sua vontade. Deus fez isso conosco. Então, essas 9 inteligências em você complementam de uma forma específica para o teu propósito. Diferentes da minha e diferentes da Camila. Elas se combinam de forma diferente, mas todos nós possuímos. Por isso que nós não podemos nos comparar, porque a quem Deus enviou para um propósito específico, ele vai ter uma inteligência lógica. Sabe aquela pessoa que ela calcula os espaços? Eu fico vendo a minha filha, ela está fazendo arquitetura. Ela calcula, ela desenha. E sabe aquele que para andar na linha reta, você põe um traço no chão e ele desvia? Cada um tem um tipo de inteligência, não tem nada de errado. Ela está combinada de uma determinada forma para você, para o teu propósito, né? E o sistema ser é assim. Então, nós precisávamos agora dar vida à escola. E aí faltava o que eu costumo dizer que era um pequeno detalhe, que é o dinheiro, né? Para Deus é um detalhe. Mas nós tínhamos ali tudo planificado, calculado, e agora eu precisava trazer a existência à escola. E então, o Senhor nos deu uma estratégia de orar e apresentar a uma determinada pessoa, a um casal. E quando nós apresentamos, eles disseram, verdadeiramente, esse é um sistema que... Tudo que Deus nos deu não é para parar em nós mesmos, né? Deus já falou isso. Eu quero um sistema que vai ser reproduzido, que vai ser replicado e que é a minha vontade para a educação. É um desenho que eu tenho para a educação. Isso é muito sério. É muito sério você parar e falar, Deus, o que o Senhor quer? Então, se o Senhor está falando isso não é para uma esfera, isso não é para um grupo de pessoas, porque tudo que Deus tem é para abençoar a todos. Então, essa pessoa entendeu isso e investiu para que a escola viesse à existência, para que nós pudéssemos alugar o prédio, mobiliar a escola, e assim a escola, em 2023, no final de 2023, em setembro de 2023, com 5 alunos, a escola veio à existência. E para mim, tudo no sistema e na escola é muito profético. Eu falo assim, não, vamos esperar o ano que vem, vamos esperar. Não, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Nossa, mas setembro está no último bimestre, é isso mesmo, mas é assim que Deus quer. Às vezes é no último momento. Mas fazer a vontade dele é o que nos preserva. Fazer a vontade dele, o desenho dele é que traz vida. E a gente começou em setembro de 2023 com 5 crianças a escola ser. Hoje nós estamos com 55 alunos. Uau. E temos um ano, agora vai para o 2º ano efetivamente. Para nós é um crescimento, para nós é ver todo dia a vontade do Senhor se cumprindo. Então, essa é a escola ser. E é esse sistema que visa o quê? Você que está me ouvindo e hoje você sabe que a educação está um caos, né? A educação ela está um caos. Para quem é professor, há estudos que indicam que em 2030 haverá um déficit, um déficit profundo de professores. Esses dias eu conversava com uma amiga minha de uma determinada faculdade da cidade em que não há alunos no curso de letras. Ninguém mais quer ser professor. Ninguém mais deseja ser professor. A profissão de professor ela está acabando com a saúde das pessoas que ali estão. As famílias não têm entendido o que é estar na escola. Esses dias a gente viu uma reportagem de uma professora de 65 anos que apanhou da família. Então, a realidade da educação ela está um caos. E por que eu entendo que Deus tem um desenho? Porque Ele sempre traz luz no meio das trevas.
A primeira palavra dele criar, haja luz. Eu acredito que o ser é uma luz no meio da escuridão que tem se tornado a educação. E essa educação que você que nem... Eu acredito que tem gente nos ouvindo aqui que tem essa chama da educação, mas que quando olha o cenário fala de jeito nenhum. Eu que não vou participar disso. Eu estou aqui para te dizer que existe uma educação sonhada por Deus. E essa educação, eu estou aqui com a professora. Olha, gente, só o fato delas trabalharem o dia inteiro. Uma auxiliar está ali nos bastidores. A professora está aqui. É paixão pela educação. Porque essa educação que Deus desenhou, ela é cheia de vida. Ela é cheia de sonho, ela é cheia de alegria. Ela exige esforço, ela exige trabalho, mas ela é um lugar de vigor, ela é um lugar de vida. Eu estou aqui para dizer para você que essa educação existe, que ela já está acontecendo e que você pode ser parte dela. Vencer. Tá muito legal. né? Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. Você quer que eu continue? Não, eu vou fazer um comentário, né? Mas hoje eu acho muito legal isso por conta da... Eu vejo como a nossa geração, eu vejo assim, a geração Z. Como a geração Z tem refletido hoje no mercado de trabalho e nas famílias. Porque hoje a geração Z, a pessoa mais nova tem 15 anos. Então, assim, hoje a geração Z já são os adultos hoje que estão no mercado de trabalho, que já estão formando as famílias. A geração Z hoje não são mais as crianças. Então, eu tenho pesquisado muito sobre isso e hoje eu tive uma experiência bem engraçada. Engraçada. Meio esquisita. Hoje eu fui almoçar com o apóstolo L. Ai, que honra. E aí a gente teve uma conversa com a moça que estava servindo a gente, a garçonete. E aí, foi num restaurante aqui de Taubaté e a gente perguntou para ela, né? Porque a gente tava lá esperando e a gente teve demorou um pouco para chegar o nosso pedido. Aí a gente perguntou para ela, moça, o que aconteceu? Daí ela falou assim pra gente, a gente começou aqui com 40 funcionários, mas 20 saíram nos primeiros dias do restaurante. Uau. Porque eram todos da geração Z, todos jovens. Aí a gente perguntou por quê? Daí ela falou, por conta da pressão. Por conta dos primeiros dias, que estava cheio, e aí a pressão eles não aguentaram, saíram. E daí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque, de fato, quando a gente fala de educação, a gente fala sobre os líderes que estão sendo formados, sobre pessoas que, de fato, vão ser casca grossa, porque a gente vai ter oposição o tempo todo, né? Sim. Você vê, se de fato a gente está formando pessoas que vão se posicionar, que vão manifestar a Cristo e manifestar o bem na vida das pessoas, então você precisa ser alguém que, de fato, tem garra para isso, né? Tem a resiliência, né? E tem a resiliência. Eu achei isso então bem importante. Já dá até para entrar num tópico bem sensível. Sensível, olha lá, hein? Polêmico. Educação positiva. Já vamos... Acho que tem tudo a ver. A questão da geração Z não pegou tanto essa educação positiva com esse nome, né? Mas acredito que foi os inícios ali da educação positiva. E hoje a gente tá vendo isso mais ainda. Colhendo os frutos, né? Tá vendo os frutos que estão aparecendo. Eu acho assim... Eu acho que tem pessoas de muitas idades nos ouvindo, né? Nos vendo. Eu acho que a gente saiu de um extremo e foi para o outro. Então... Se você volta, né, na época dos nossos bisavós, dos nossos avós, a educação, agora vamos falar de famílias, tá? Porque a escola, hoje ela reflete as realidades das famílias, né? Então, você está falando de uma geração que não tem resiliência. Hoje você vários apontamentos. A semana passada, dentro da Escola Ser, a gente tem a Escola de Pais. E a semana passada foi a nossa primeira ministração. Então, quando você matricula seu filho na Escola Ser, você se matricula numa escola de pais, para que você aprenda mais do que é ser um pai segundo a mente de Cristo. E ali eu trouxe a fala de um empresário, em que ele dizia que ele contratou uma funcionária dessa geração, e que ela permaneceu 1 hora, e com 1 hora ela pediu demissão. Porque ela não conseguiu ficar longe do celular. Ela não conseguiu ficar focando no trabalho e deixar o celular de lado. E o trabalho que ela ia desempenhar precisava. E há vários exemplos nesse sentido. Então, o que a gente precisa... O que eu acho, né, estudando e analisando esse cenário, a gente saiu de uma educação extremamente rígida, estamos falando de 50, 100 anos, muito rígida, em que primeiro você apanhava, depois alguém já deve ter ouvido o pai falar, né? Primeiro eu apanhava, depois que eu entender da onde que veio o rombo, né? Da onde que veio, que tiro foi esse, né? Primeiro você apanhava, depois que você ia saber. Você já ouviu o vô. Então a gente saiu de um lugar em que a educação não havia comunicação, ela era muito rígida, ela era muito pesada. E essa geração, ela cresceu. E uma geração comunica a outra.
Então, eu acho que essa geração veio depois se formando posteriormente e saiu de um lugar de dureza. E aí você tem todo o movimento histórico, você tem o destoque, você tem um movimento cultural, né? O sexo, drogas e rock and roll. E aí você tem... Então, agora a gente tem uma liberdade. Agora, as regras, né? Se quebram as regras, se quebram os limites, a liberdade. Aí vem o diálogo. O pai é aquele que explica, que dialoga. E aí essa geração se tornou um outro tipo de pai. E aí eu acho que houve um caminho para um lugar de muita permissividade, de falta de autoridade. Então, aquilo que eu fui ferido, aquilo que eu fui abusado, aquilo que eu fui machucado, eu vou fazer exatamente o contrário. E aí a gente tem essa geração Z, que é fruto de uma geração um pouco mais velha que a minha, que foi para um lugar de profunda liberdade no sentido de falta de autoridade, de entender o seu lugar de autoridade como pai. E hoje a gente está lidando com uma geração de pais, que daí são essa geração que agora é pai, e que reproduz isso nos seus filhos. Então, os pais eles não querem mais frustrar os seus filhos. Porque não foram frustrados, porque não aprenderam sobre limite, porque não aprenderam a resiliência, você aprende dentro de casa. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que ela fala assim, a criança ela é alguém com um processador incrível, de alta velocidade, como não há outro igual sobre a face da Terra. Nem iPhone 16, nem nada. Mas é o seguinte, esse processador está vazio de aplicativo. Você só vai instalar esses aplicativos quando você convive e à medida que você vai convivendo e vendo a movimentação. Então, como que a criança vai aprender sobre resiliência? Quando ele olha e vê atitudes de resiliência dentro de casa. Como ela vai aprender sobre perdão? Quando ela olha e vê o pai e a mãe um perdoando o outro. E ali vão se instalando essas memórias, esses aplicativos. E o que essa geração tem vivido? Uma permissividade. Você tem pais que falam, eu trabalho o dia inteiro, eu vou dizer não para o meu filho quando eu chego em casa? Mas eu já trabalho o dia inteiro. Eu já estou fora, ele já está na creche, ele já está na escola. Eu que não vou dizer não. E com isso você vai formando essa mentalidade, que não é resiliente, que não aguenta, que não se submete. Esses dias, uma mãe de aluno na escola, que trabalha na rede de ensino, ela dizia que há um estudo que mostra que os jovens não querem, quando se empregam nessa geração, usar uniforme, cumprir horários. Nossa. É difícil. E ficar sem o celular. Então, como que você vai fazer? Não, eu tenho que ser livre, eu não posso usar uma determinada roupa, eu não posso ser restringido no meu vestimento, na roupa que eu tenho que usar, no horário, eu quero ser livre no meu horário. Então, esse mundo fictício, ele foi criado dentro de casa. É aquela perguntinha assim, né? Filho, você quer tomar banho agora? Né? Então, a criança decide se ela quer ou não. Você quer comer? Não, eu quero comer na frente da televisão. Então, tá bom, então você come. E aí, ele come na frente da televisão. E isso, sem perceber, os pais vão formando esse mecanismo. Eu decido o que eu faço. E o mundo não é desse jeito. Você quer ver algo muito interessante lá na Escola C? Nós temos... Cada criança leva o seu lanche. Nós não servimos a comida na escola. E houve até uma preocupação dos pais nesse sentido. Poxa, mas ele vai ver o lanche do outro, mas aí ele vai querer... Ora, no mundo você vai ver muita gente tendo muita coisa e você vai querer. E daí como que você faz? Como você faz quando você vê o seu colega passando na faculdade e você ainda não? Como você faz quando ele consegue aquele emprego e você ainda não? Ou aquela conquista? O que você faz? Se corta, morre, entra em depressão? A gente precisa pensar. Por que hoje a gente está lidando desse jeito? Né? Porque não foi ensinado a ser frustrado. E é muito interessante que dessa forma nós fazemos na escola. Cada criança traz o seu lanche. E ela vai olhar e ela vai querer o lanche do outro. E ela precisa pedir e o outro vai ter a liberdade de dizer não. É politicamente incorreto, né? Você falar, eu quero alguma coisa. Não, você não vai. Tem que obrigar a criança a dividir, né? Não. Geralmente é assim, né? Nossa, mas aí a gente é polêmico, porque não, mas a gente tem que compartilhar tudo. Você compartilha seu carro? Você compartilha sua casa? Seu celular você compartilha? Não, Jesus é abençoador. Ele dá. Você pode dar. São coisas diferentes. Você dá. Porque você só pode dar quando você tem. Quando você tem algo, você pode dar. Então, nós ensinamos isso para as crianças. Então, elas olham o lanche uma da outra, a outra tem a liberdade de pedir, a outra tem a liberdade de dizer sim ou não. E do outro lado, nós trabalhamos a generosidade do dar. Olha, você pode dar. Você pode abençoar seu colega com esse lanche. Percebe que é diferente, não é a mesma coisa?
Já dou uma dica para você que é mãe, pai, que está ouvindo. Lá, aquele primo que vai em casa e que quer o brinquedo. Dá o brinquedo para ele, divide o brinquedo, é dele. O outro tem que aprender a respeitar o espaço. É aí que começa, gente. Sabe aquela história que você já ouviu, que não tem problema roubar o celular, que é para tomar uma cervejinha? É muito sério. Como assim? O celular é do outro, não é seu. Você não pode tomar o que é do outro. Mas a gente volta agora na educação dos filhos e a criança tem os brinquedos, o brinquedo é dela. Ela tem liberdade de dizer se quer ou não que o outro mexa. E a gente manipula tudo isso, né? Sem perceber, nós vamos introduzindo e criando os princípios dessa geração, que não é frustrada. O problema não é no outro que não quer dar o brinquedo dele ou dividir. É o outro que quer o brinquedo dele. Então, se ele quer o brinquedo dele, ele precisa construir um nível de relacionamento. Porque se eu sou legal com você, fica mais fácil as coisas, não fica? Ou vamos brincar junto. Deixa eu brincar com o seu brinquedo. E aí você constrói um relacionamento para trazer. E não porque uma mãe ou alguém obriga você a dar o que é seu. Então, percebe como às vezes isso vai refletir lá na frente, mas foi construído dentro de casa, com a tal da educação positiva. Então, qual é a educação ideal? É a educação bíblica, é a educação do céu. É a educação em que eu entendo que Deus me deu a autoridade para ter e possuir, mas Ele me deu o coração como dele para compartilhar, para dar, para abençoar. Né? Isso é diferente. E é muito legal porque a gente vê isso que a gente faz com as crianças de respeitar ou não, de ensinar generosidade, ou de, tipo assim, você não tem que compartilhar tudo, isso é seu. Gera uma cerca de segurança na criança. Eu sinto que elas ficam muito mais confiantes e é muito legal, assim, como a relação delas fica melhor. Melhor, isso mesmo. Fica muito Quem está melhor. nos ouvindo pode achar, nossa, estão criando um bando de egoístas, você se surpreenderia com a generosidade. Sim. Porque qual é o princípio da generosidade? É você ter. Você já teve vontade de abençoar uma pessoa, materialmente mesmo, de poder comprar uma roupa, um sapato, e você não pôde? Por quê? Porque você não tinha. Então, a generosidade, ela te faz querer ter. Por quê? Para você poder dar. Sim. Então, por exemplo, tinha uma criança, né, no começo, que o outro queria o lanche dela. E ela, não, é meu. Colega, ele não quer dar. E aí vai chorar. Deixa eu dizer para você, ninguém morre de chorar, tá? Criança, ela pode chorar que ela não vai morrer. Nós não estamos falando de abuso, nós não estamos falando de violência, nós estamos falando de um padrão normal de educação. Em que ela vai ser frustrada. Quando ela for frustrada, talvez ela faça que nem eu e você algumas vezes choramos, né? Eu tenho certeza que quando Deus disse um não para você ou não atendeu sua oração, você chorou. Quanto mais a criança, né? Então ela chora, ela é acolhida. Olha, o amigo não quis te dar. Vamos aqui comer o seu? E aí foi fazendo um trabalho com essa criança que sempre queria o lanche da outra e a outra que dizia não, porque é dela. E aí foi sendo feito um trabalho paralelo com essa criança. Olha, Jesus é generoso, ele dava. Não, mas eu não quero dar o meu. Não, tudo bem, então. E aí você vai, de gotinha em gotinha, porque educação é persistência. Até que um dia ela trouxe, né? Ela falou assim, olha, trouxe o meu e trouxe para o meu amigo. Então, ela foi a outro padrão, entendeu? Então, você constrói um fundamento. E esse fundamento segue por toda a vida. Então, se você tem um jovem que não consegue resistir a um trabalho, muito provavelmente ele não foi ensinado a cuidar do quarto quando criança, a cuidar das suas roupas, a cuidar dos seus brinquedos. Eu tenho 3 filhas e eu não entro no quarto delas para arrumar nada, se é a mais nova, que eu ainda direciono. As mais velhas têm a responsabilidade. Então, você faz isso em casa. Né? Não começa na fase adulta, começa em casa. Isso é muito importante. É que eu tava vendo se ela ia puxar o assunto também. Mas, eu já falei muito já. inclusive, pastor, até nos últimos dias teve a escola de pais, né? Eu queria saber como que foi a sua experiência nessa escola, né? Falando com os pais, assim. Isso é muito legal. Ela é um dos braços do Sistema Ser. O Sistema Ser, ele atua na função pedagógica, que é ensinando as crianças, né? Mas ele também atua na formação muito forte dos professores. É um eixo que nós não deixamos. O professor não recebe uma formação lá no começo do ano. Não, a formação dele é contínua, de forma coletiva e também de forma individual, né? Quando há necessidade de pontuar na prática daquele professor. Então, nós atuamos na parte pedagógica, formativa de professores e escola de pais. Que esse é o desenho que o Senhor nos deu. Ajudar os pais a compreender o seu papel. E foi muito gratificante a primeira escola de pais que nós tivemos, que foi justamente isso. Mostrar para o pai, que muitas vezes ele fala assim, não, mas é que é a escola. Não, mas o amigo que corrompeu, a aborrecência, né? Tem esse termo. Quando chega na adolescência, aí se perde, aí vira o aborrecente. Não.
O 0 aos 7 anos é chamado janela de oportunidade. Sabia disso? Que tudo que nós somos, a vida inteira, o alicerce, os padrões estão estabelecidos do 0 aos 7 anos? O que você concebe sobre perdão, sobre alegria. Então, vamos lá. Você está lá dentro da tua casa. Eu até fiz a gente fez um teatrinho, foi muito engraçado com a escola de pais, com uma situação clássica. A toalha que o homem esquece molhada em cima da cama. E aí a esposa chega e vê aquela toalha. Uma situação boba, mas que gera muita confusão. A criança está ali observando aquele casal. E ela olhou para a mãe. A criança, ela não entende, viu? Deixa eu falar para você da geração positiva. Você não pode explicar para o seu filho, olha, você vai comer, porque as vitaminas que essa carne possui, ele não está nem aí para isso, dependendo da faixa etária. Ele concebe o que é triste, alegre pela sua expressão, e à medida que ele vai amadurecendo e crescendo, ele tem capacidade de entender. Mas uma criança, quanto menor, ela não tem essa capacidade. Então, ela observa o quê? As reações. Então, ela está vendo, a mãe chegou no quarto, a toalha está molhada. Ô bem, ô amor, olha aqui. A forma como esse pai e essa mãe vão se comunicar, eles estão ensinando para ela sobre, olha, ela se frustrou, olha o jeito que ela falou com o meu pai já ficou mais bravo ainda. É assim que você aprende. E era até muito interessante que no final da escola de pais, um pai veio falar para mim assim, Eliana, isso é tão sério que eu estava do outro lado da casa e eu chamei a minha esposa, falei, fulana, e elevei o tom de voz. E o meu filho, acho que tem 4 anos, estava perto. Quando ele foi chamar a mãe, ele usou o mesmo tom de voz do pai. Nossa. É como uma esponja, você fundamenta. E aí ele chamou o filho, não, filho, o pai falou porque eu estava longe, mas a sua mãe está aqui, ele levou, porque ele absorve e fundamenta. Então, o que acontece é que quando essa criança chega na adolescência, se ela foi criada num ambiente sem expressão de perdão, toda vez que ela erra é uma dureza muito grande. Ela tem uma medida muito de cobrança. Por quê? Porque ela tinha que acertar. Ela só era elogiada quando ela acertava. Às vezes você está me ouvindo e você está num padrão assim. Você precisa fazer tudo perfeito. Por quê? Isso indica que dentro da sua formação, você só foi elogiado quando você fazia tudo certinho. Eu já conheci gente assim. Se fizesse algo fora, não tinha valia. Tinha que ser perfeito. Esses padrões, eles vão se estabelecendo e você carrega ele para o resto da sua vida. Eles fundamentam aquilo que você é. Então, o trabalho na escola de pais foi ensinar isso para eles. A preciosidade, a profundidade, a importância que é essa faixa etária dos 0 aos 7 anos do que eles são capazes de instalar sobre a vida dos seus filhos. E que na adolescência apenas tomam um fermento. Porque se eu já cresci num ambiente onde havia muita briga e discussão, eu desenvolvi padrões de comportamento assim. Então, se alguém erra comigo, eu sou pesado. Entendeu? Isso só ganha volume na adolescência. Ah, não, porque os amigos ensinaram. Não, as situações vão se somando àquilo. Mas algo foi estabelecido na infância. E esse foi o teor da primeira escola de pais. De trazer essa realidade, de ajudar os pais a entenderem e daqui para frente a desconstruir esses cenários e, como a gente diz, reeditar. Né? Porque por meio de Cristo nós podemos fazer nova todas as coisas. A psicologia tem os seus sistemas, está aqui a psicóloga, nem me atrevo a falar, mas na mente de Cristo, ele pode renovar todas as coisas, porque só ele traz o perdão, só ele traz fazer tudo novo, só ele desconstrói, só ele gera vida aonde tem morte. Às vezes os relacionamentos de pais e filhos estão adormecidos, estão amortecidos mesmo, mortos, mas ele é capaz de trazer vida. Então, a gente vai seguir por essa linha aí, fazendo a Escola de Pais, que é um trabalho bem precioso para ajudar essa geração de pais. Imagino que deva ter impactado muitos pais, né? Porque também, às vezes, não tinham conhecimento, né? Exato. Do quanto replicavam, às vezes, uma educação que também teve, né? Isso. Isso mesmo. Muito louco. E eu acredito que, assim, eu vivo lá, né? Mas vamos perguntar. Eu acredito que as pessoas devem ter muita dúvida em como se relaciona a espiritualidade e o ensino. Né? Eu queria que você trouxesse essa visão. Ela só faz pergunta fácil. Deixa ela, viu? Depois, gente, mas são nos bastidores. Essa é uma dúvida mesmo, né? Porque é muito interessante que na Escola C nós não temos somente famílias cristãs. Nós temos famílias que não confessam nenhuma fé ou confessam uma fé diferente da cristã protestante, porque a mente de Cristo é algo superior a qualquer religião. Jesus não veio estabelecer nenhuma religião. Ele era o Filho de Deus e ele veio trazer essa mentalidade. O que é ser um filho de Deus? É alguém que
Ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, esses são os valores e os princípios que nós incutimos nas crianças. De que a mente de Cristo está disponível para todas as pessoas. E a mente de Cristo é a integralidade. Sabe o potencial máximo que alguém pode alcançar? É só através da mente desse Cristo que vem habitar em nós. E que sempre vai ser a favor e abençoar a humanidade. Então, por exemplo, quando a gente olha a história... Você acha realmente que qualquer benefício que a humanidade recebeu, como a descoberta de uma medicação, como a descoberta da cura de uma doença, como um fato na medicina que trouxe cura, estou usando a medicina aqui, você acha realmente que isso veio da parte de quem? Do diabo? Que falou assim, não, eu vou abençoar, vou trazer a cura. O saneamento básico, a descoberta do saneamento básico. Né? Aquele simples mecanismo do banheiro que na França, por exemplo, na Europa, a peste bubônica ali matou centenas de milhares de pessoas pela falta de um saneamento básico. Você acha realmente que quando esse conhecimento ele vem à Terra, seja por meio de quem for, não é a mente de Cristo sendo derramada sobre a humanidade? A mente dele é muito maior do que uma denominação. A mente de Cristo é muito maior que uma religião. A mente de Cristo não é dos evangélicos, não é dos católicos, não é da denominação ABC. A mente dele é a mente do Filho de Deus disponível à humanidade. E é assim que nós conciliamos essa espiritualidade dentro da Escola Ser. Com base na Bíblia, nos princípios que ela tem, que são aplicáveis a qualquer pessoa. Porque ainda que você nem tenha aceitado a Cristo, se você cumpre, aquele que trabalha com mão diligente, o que ele é? Abençoado. Então, quantas vezes nós vemos não cristãos que trabalham com diligência, que trabalham com responsabilidade e dão um show e muito evangélico. Porque ele cumpre o quê? Um princípio da mente de Cristo. E se você cumpre, você vai ser abençoado por aquele princípio. Então, é isso que nós trazemos. Nós trabalhamos com essa verdade e conciliamos a espiritualidade em cima dos valores que estão pautados na palavra de Deus, que não é relativizada, ela é absoluta, mas ela também é disponível a todos. E é muito interessante, sabe, Rafa? Porque nós temos pais que conciliam uma outra fé, às vezes completamente diferente, mas falam, eu sei que aqui o meu filho estará guardado. Eu sei que aqui ele estará protegido. E se nós pudermos servir essa família e apresentar isso, nós cremos que esse é um caminho para que o Espírito Santo faça a obra que só ele pode fazer. Então, eu acho que a gente tem que sair dessas 4 paredes e apresentar a mentalidade do Cristo que toca todas as pessoas. Quando José, por meio de todo o seu trabalho, preservou a alimentação no Egito, manteve os estoques de alimentação, ele alimentou somente os filhos de Deus? Ele alimentou somente o povo hebreu? Ele alimentou a todos, porque o que Cristo tem é para todos. É para alimentar. Jesus não precisa de uma etiqueta, by Jesus. Ele é. Ele é. Ele faz. Ele não precisa. Ele não precisa de uma etiqueta denominacional. O que ele faz é para todos. Então, um exemplo de José, ele fez para todos. Ele trouxe vida e alimento e preservou a vida de ímpios e do povo de Deus. Então, essa é a mente de Cristo. E é assim que nós tratamos ela na escola. Sim. E para quem não sabe, são 5 inteligências, né? Isso. Tem a inteligência espiritual, emocional, a física, a criacionista e a linguagem lógica, né? Tá, que seriam a intelectual. E as pessoas, eu acredito que as pessoas, o que elas mais acham diferente seria a inteligência emocional e espiritual ali, porque não está acostumada a ver no sistema comum. Sim. Só que, vou deixar você explicar aqui, né? Mas assim, as 5 a gente trabalha a mente de Cristo. Então as pessoas acreditam que vai lá, só essas são diferentes, mas é muito mais doido do que você pensa. Não é só inteligência emocional e espiritual. O emocional e espiritual está em todos. Então elas se convergem, se conversam entre si. É muito legal. Daí explica mais sobre essa convergência. O sistema, então, se vocês que matriculam o seu filho na escola Ser, e quando você chegar também na faculdade Ser, nós vamos chegar lá, né? Aqueles que creem, digam amém. Amém. E hoje, quando as crianças, elas têm uma grade. Hoje as crianças têm uma grade que ela trabalha todos os dias as 5 áreas de inteligência. Então, ela tem aula de inteligência
física com o professor, de inteligência emocional e espiritual, de inteligência lógica e linguagem, e de inteligência criacionista, que concentra as áreas de história, geografia e ciências. E aí a convergência é você mostrar a mente de Cristo em todas as áreas de conhecimento. A mente de Cristo não está só na inteligência espiritual. Então, por exemplo, quando você vai falar dos reinos vegetal, animal, mineral, onde que ele começa? Ele começa na criação. Então, o modo como cada professor apresenta o conhecimento, ele parte dessa verdade. Esses dias eu estava lendo uma matéria em que o tal da vitamina D, que é o sol que todo mundo precisa, né? Então, se você ficar com a palma das suas mãos 15 minutos exposta ao sol, é suficiente para que você tenha acesso a essa quantidade de vitamina. E daí eu falei, gente, que coisa tremenda, porque daí você tem Deus, o próprio Cristo, que é como o sol, né? Ele é o sol da justiça, a palavra diz. Então, ele está no céu, assentado ao céu, mas os raios dele nos tocam, a gente é queimado por ele. Deus Pai, por meio do Espírito, nos toca, trazendo a vida do Espírito Santo. E esse mesmo Deus fez esse sol como elemento natural que traz a vitamina que o meu corpo precisa. Então, no Espírito, ele é o sol da justiça e no natural, ele é a vitamina D que me traz vida. Então, não tem como você separar ciência de fé. Ele é. A ciência está dentro dele. A ciência é um pequeno pedacinho dele. E quanto mais você estuda ciência, história, geografia, mais você encontra com ele. Mais você se depara com ele. Quando você vai vendo o desenho da história sendo escrita, então, por exemplo, o Brasil foi descoberto por um engano, foi achado, né? Estavam querendo ir para a Índia comprar tempero e bateram aqui no Brasil. Não. O Brasil foi guardado, a América Latina foi guardada de forma estratégica. Hoje a Europa tem se perdido do cristianismo, tem estado tão distante de Deus, hoje invadida pelos muçulmanos, uma apostasia. E qual é a reserva moral de Deus para enviar pessoas? Somos nós, que fomos estrategicamente separados, posicionados para um tempo. E é assim que a gente ensina no Ser, a visualizar as histórias, artes e ciências com a mão de Deus. Ele está por toda a história. Essa é a convergência. Então, isso requer muito trabalho. Nós temos que preparar nosso próprio conteúdo. Porque onde estão os livros de histórias que contam a história desse jeito? Onde estão os livros de ciências que apresentam as ciências dessa forma? Né? Que apresentam que o nosso DNA tem a marca dele. Que apresentam que cada elemento da natureza possui uma marca de Deus. Então, a gente precisa escrever o nosso conteúdo e esse é um desafio que a gente enfrenta na Escola Ser. E quero convidar você que sonha em ser professor, venha um dia escrever com a gente conteúdo. Tem livros de histórias para ser escrito, de ciências, de geografia. A gente precisa de muita gente. Eu creio que Deus vai levantar uma geração. Não se faz isso sozinho, né? Com poucas mãos. Até em Provérbios fala, né? Tem um versículo em Provérbios que a glória de Deus é esconder, mas a glória dos majestosos é achar. Isso aí. Esse versículo eu acho bem legal. Tem eu que acho achar, que cabe tem nisso. que achar Deus. Quando eles vão amadurecendo, então, no ensino infantil, acho que até o 5º ano, a gente trabalha por inteligência. E depois do ensino fundamental 2, é por áreas de sociedade. Então, ele não vai lá para ter aula de matemática, história, geografia e ciências. Não, ele vai lá para ter aula de governo, porque daí a gente já consegue identificar. Então, tem a área de governo, de mídia, de entretenimento, de economia e de educação. E aí a gente envia cada jovem para essa área específica. Então, se você tem um chamado para o governo, você vai ser preparado com todas as matérias e conteúdos para o governo. Se você tem o chamado para comunicação, por que você precisa ficar aprendendo a raiz quadrada? Ou fazendo os cálculos elaborados? Se você tem um chamado para a área de comunicação, você precisa ser formado nessa área. E dentro da área de mídia, que é uma das áreas de aprendizagem depois do ensino fundamental 2, a gente tem um programa que se chama Caçadores de Tesouro. Porque sempre no noticiário do mundo, é muito fácil falar de coisas ruins, mas tem tanta coisa magnífica acontecendo. São tesouros. Onde estão os repórteres? Onde estão os comunicadores que vão caçar os tesouros e vão revelar esses tesouros? Que nos enche de esperança, que nos enche de alegria. Você termina um dia, se você termina agora e ouve noticiário, os mais antigos que assistem, você sai em depressão. Cadê os caçadores de tesouro para dizer assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e o mundo evidencia essa majestosa glória de Deus por meio de milagre, de cura, de restauração? Cadê? Isso não tem a ver com religião, isso é a mente dele que está espalhada por aí, né?
Incrível, né? Demais. E pastora, se você pudesse, então dar um conselho tanto para professores, mas também para pais, qual seria o conselho principal que você daria? Eu acho que o conselho para pais e professores, eles se assemelham nesse ponto. A gente entender o nosso papel para uma geração. Eu costumo dizer assim, de quem são os filhos? Faço a pergunta para você, não vale, hein? Deixa ele responder. De quem é o filho? O filho de Deus? Ah, tá ligeiro ele, né? Tá Ele ligeiro pensou ele. um Ele pouco, pensou um pouco. O filho é de Deus. Mas por que ele dá um pai e uma mãe? Então, eu costumo dizer assim, o filho é de Deus, enviado a um pai e uma mãe. Ele não é enviado ao Estado, ele não é enviado à escola. Ele é enviado a um pai e uma mãe para formar esse filho. E a escola contribui para essa formação. É um tripé. O filho é dele, é enviado a um pai e uma mãe, e junto com uma escola formar. Eu acho que o maior conselho para um pai, os pais e os professores, é entender que as crianças e essa geração, elas não são nossas. Seu filho não é seu. Você tem uma responsabilidade de formar uma pessoa que vai impactar, que vai governar, que tem um chamado específico. Um dia nós ouvimos nessa casa que nós não nascemos, nós somos enviados. E é isso mesmo. Quando você vem ao ventre da sua mãe, você foi enviado. Seja qual for o mecanismo usado, você sabe que você foi enviado por Deus, cheio de talentos e potencial para produzir algo nessa geração. E quem são os responsáveis por formar essa pessoa? Os pais. E a escola é um parceiro para essa formação. Então, eu acho que o conselho que eu dou a um pai e um professor, entenda o seu papel de formador geracional. Nós somos formadores geracionais. Nós formamos uma geração. Isso é muito poderoso. O povo de Deus não está entendendo isso, mas a esquerda entendeu direitinho. Ela começou a formar nas faculdades, sim ou não? Sim. Ela acabou com a faculdade pública porque ela entendeu. O que nós não entendemos, o nosso papel de formadores geracionais, eles entenderam. Então, agora eles começaram de baixo para cima. Eles formaram na faculdade um pensamento instalado e formaram uma geração. Essa geração foi lecionar no ensino médio e fundamental e também está chegando no ensino básico. Eles estão entendendo direitinho o poder de você formar uma geração. Eu acredito que tem uma revolução para acontecer. Uma revolução inteligente, que ela acontece também dentro da escola. Quando a escola entender o poder geracional que ela tem de, junto com as famílias, formar uma geração. Então, vamos caminhar para o final, né? Vamos para o nosso bate-bola. Assim, é um bate-bola, mas você pode driblar a bola, pode fazer tudo com a bola. É um bate-bola bem longo. Um sonho. Um sonho que o ser chegue à universidade. Que exista a universidade ser. Que o ser atue em todas as esferas da educação. É um sonho. Eu consigo ver essa cidade educacional do ser. Ai, que legal, né? Uma viagem dos sonhos. Uma viagem dos sonhos? A que Deus quiser que eu faça. De verdade, sem hipocrisia nenhuma. Eu vivi... até os 47 anos de idade, eu nunca tinha entrado num avião. E... no ano passado e esse ano, ele me levou para o destino que ele queria. Então, eu quero a viagem que ele quiser, porque elas são as melhores. Até a gente não mencionou isso, mas isso é muito legal, né, pastora? Você esteve falando para várias pessoas no Panamá, né? Sim. E eu tive a oportunidade de... Isso que eu te falei. O propósito, ele te move, ele te leva. Então, eu... por meio do ser, desenvolvendo o ser, trabalhando, dedicada, e eu recebo o convite do apóstolo Gustavo Lara, falando com o apóstolo L, de levar a experiência do ser primeiro a Buenos Aires, no ano de 2024. Fui a Buenos Aires falar do ser. E esse ano, acabei de voltar, tem uma semana que a gente esteve no Panamá também, na LAPET, falando do ser. Então, por isso que eu falo que a viagem que ele tem é a melhor. Nunca eu imaginava... Sabe quando Deus me chamou para a primeira viagem, o Buenos Aires? A escola ia abrir no dia 2 de setembro, uma semana antes. Ele falou assim, eu senti Deus fazendo assim, olha, você empenhou tanto, você trabalhou,
Vou te dar um descanso. Vem aqui falar do que você fez e vem aqui que eu vou te dar um presente. Literalmente, viva o propósito. No propósito você encontra alegria, você é surpreendido pelo Senhor e aí você se move pelo propósito e Deus te abençoa no meio do propósito. Isso aconteceu na minha vida. E aí a gente acabou de voltar do Panamá, foi incrível. Nunca, o Panamá não estava na minha lista se eu tivesse alguma de viagem. Eu tenho alguns países que eu tenho vontade de conhecer. O Panamá não estava, mas ele estava na lista de Deus. E quando está na lista de Deus e você vive, é infinitamente melhor. Então, eu quero a viagem que ele tiver. Legal. Vou puxar agora o próximo. Uma música. Uma música que eu escutei na Lapete, que ela está no Hay Otro Como Tu. É uma música em espanhol e essa adoração tem estado no meu coração. Legal. Gente, era assim a pergunta? É isso mesmo? Tá bom. É isso mesmo. Ó, é uma profissão. Uma profissão? Uhum. Vai falar professora. Aí agora eu fiquei na dúvida. Assim, pastora ou professora? Pronto, pode ser? Pode ser. Pastora ou Pode professora? Um versículo. Um versículo. Sede transformados. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, da sua mente. Esse é o meu versículo. Um livro. Um livro, um dos que eu estou lendo agora, é o que fala da necessidade da dor do profeta Johnny. Como é que é o nome dele? Deixa eu buscar aqui. Como é que é? Me ajuda. Dor Necessária. A Dor Necessária, Johnny... Não lembro o sobrenome. Anthony Young. Anthony Young. Um livro, A Dor Necessária, de Anthony Young. Legal. Uma pessoa da Bíblia. Ah, é Paulo. Nossa. Paulo. Quando você falou seu testemunho, eu falei, Paulo. apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo Paulo. Olha, se eu puder bater um papo com ele lá, nossa. Não vou dizer que não vejo a hora, mas eu quero bater esse papo. Peraí, só abaixa um pouquinho pra escrever. Tá. Uma matéria da escola. Uma matéria da escola, geografia. Legal. Geografia, porque a geografia de Deus é espetacular. Você delimita território. Os territórios de Deus. A geografia que desenha os territórios de Deus. Minha preferida. Um hobby. Um hobby... Um hobby, eu acho que é trabalhar. Meu hobby. Trabalhar. Muito bom. E agora, pastor, a gente vai fazer uma pergunta, assim, que é a pergunta mais estimada do nosso podcast, que é: qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? O meu alvo é que eu encerre a minha carreira aqui muito, muito velhinha, bem, mas que eu possa dizer que eu cumpri a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Isso não são palavras ao vento. Para mim, o sucesso da minha vida é que eu esteja no centro da vontade dele. Então, eu quero chegar diante do meu Pai e saber que eu fiz tudo que ele me enviou a fazer. Esse é o meu alvo, esse é pelo que eu clamo nos meus dias, esse é o que me motiva a cada manhã, em cada esfera que ele me coloque. Na vida familiar, como mãe, como esposa, como ministra, como diretora, ou por onde ele quiser me levar. Eu adoro uma novidade do Senhor, eu adoro que ele mexa as águas, porque eu sei que quando ele move as águas, ele nos move. E se a gente estiver no centro do propósito dele, tudo acontece, tudo se realiza. Então, o meu alvo é cumprir a vontade do meu Pai, daquilo que ele tem para a minha vida, a porção que me cabe. Esse é o alvo da minha vida. Legal. Não esperava nada menos. Falou de apóstolo Paulo. É. Cerrou com o apóstolo Paulo. E às vezes você ouve isso, nossa, ela não quer viajar, fazer isso. Gente, deixa eu contar o segredo para você. Ele faz muito mais do que as viagens que você sonha aí. A minha vida tem testificado isso nos dias. As conexões que Deus, as pessoas que Deus me levou a conhecer, nos diversos lugares, nas diversas situações, as pessoas que ele trouxe ao ser. Então, quando você vive os propósitos dele, você encontra muito mais do que os seus sonhos. Nos meus sonhos não estava viajar para o exterior, não estava ir para Lapete, mas nos sonhos dele estava. E eu fico assim ansiosa. Senhor, o que mais estão nos teus sonhos? O que vem por aí? O que vem por aí? Então, não se iluda, não ache que, nossa, como ela é espiritual, ela quer os sonhos de Deus. Não, eu quero os meus sonhos, mas os meus sonhos estão dentro dos sonhos deles, que são infinitamente mais altos do que os meus sonhos. Então, pega essa chave aí para a tua vida e viva os sonhos de Deus verdadeiramente. Aproveitar que você falou de chave para a gente ir caminhar para o final. Um conselho para os jovens.
Um conselho para os jovens? Qual é o sonho de Deus para a tua vida? Busque essa resposta. O que Ele desenhou só para você? Ele desenhou algo só para você e às vezes você está querendo se encaixar numa forma que não é a sua. Você está querendo se encaixar numa realidade que não é para você. Você está querendo tomar a forma de algo que não é para você. E a palavra diz, não vos conformeis. Tem uma forma exata do Senhor para a sua vida. E você precisa responder isso. Qual é o sonho que Ele tem para você? Qual é o propósito que Ele tem? E qual é o envio que você veio cumprir? Cada um de vocês que me ouve, cada um de você que me ouve em casa, você foi enviado para um destino específico. Você está trilhando a sua jornada? Você está vivendo a sombra de alguém? Você está vivendo os sonhos de alguém? Deus tem um sonho específico para a sua vida. E para isso Ele te desenhou de forma única. Você quer ter sucesso na vida? Descubra isso. Descubra o que você foi enviado para fazer. E esse é o lugar de plenitude na sua vida. Demais. Bom, assim a gente encerra, então, o nosso primeiro episódio dessa nova fase do nosso podcast. Foi muito especial, pastora. Amém. De verdade, foi uma maravilhoso. mesa... foi uma mesa muito gostosa, assim, de muito aprendizado. E de fato, o que você falou agora no final, viver o propósito de Deus, sabe? Sonhar os sonhos dele é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Então, muito obrigado pela participação, por tudo que você contou aqui pra gente. Foi muito especial mesmo. Eu que agradeço. E eu acho que dentro desses sonhos, eu olho hoje para minha família. É tão legal quando você vive os sonhos de Deus, porque todo mundo vive junto. Então, você que é jovem, né? Depois vocês cortam e colocam isso. Sei lá, você tem o sonho de casar, de ter a sua família. Esse lugar também está dentro dos sonhos de Deus. Porque quando você vive esse lugar e aí a sua família junto, isso tem uma outra proporção, isso tem um outro nível de realização. Todo mundo vive junto. E a minha família tem 5 pessoas, então são 5 propósitos, né, diferentes. Mas é tão gostoso você ver o propósito de cada um e você... Então, eu não tenho um sonho, eu tenho 5 sonhos que eu tenho a oportunidade de viver junto. Não é fantástico isso? Então, Deus, ele multiplica todas as coisas. Então, quando você entende isso, você se desapega do que não é seu e você corre para aquilo que o Senhor tem. Foi uma honra participar, foi muito bom, me senti honrada, foi um desafio, mas eu quero dizer que vocês estão num caminho muito espetacular da parte do Senhor, abençoando vidas de uma forma tão leve. E é uma honra poder fazer parte disso. Muito obrigada. Amém. Amém. Nós que agradecemos. E assim a gente finaliza então o nosso episódio. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Segue a gente nas redes sociais. Segue também a pastora Eliana. Conhece a vida dela. Vencer. Siga a Escola Ser também, para vocês conhecerem um pouco mais desse sistema. E a gente fica por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.